Eu estava subindo aqui para pregar e preparei uma mensagem. A gente vai começar uma série nova, A Visão. E preparei uma mensagem essa semana e está tudo pronto para eu falar. E eu subi para poder pregar. Mas a hora que eu cheguei aqui, eu senti algo no meu coração. E eu não vou pregar o que eu preparei, mas eu quero compartilhar algo com você. Creio que todos sabem que essa semana, na quarta-feira, o Senhor levou o meu pai. Pessoa extraordinária. Você só encontrava o meu pai sorrindo. Um homem de Deus. Um homem que foi exemplo. E olha que as pessoas elogiam e falam das pessoas quando elas partem. Mas do meu pai eu estou falando apenas a verdade. Um homem de caráter, de integridade. Um homem que ensinou a servir as pessoas. Meu pai era uma pessoa sem explicação. Um grande homem de Deus, um grande exemplo, um grande pai, um grande marido. Ele sim é um homem que deixou um legado. E aconteceu algo na partida dele que eu contei aqui no culto de ações de graças pela vida dele. E eu senti vontade de contar de novo. Na terça-feira, quando eu fui dormir, já era 1h da manhã, tivemos um compromisso, eu e a minha esposa, e nós estávamos deitados, prontos para dormir. A minha esposa disse: amor, preciso falar algo com você. Falei: pode falar, bem. Ela disse: hoje o seu pai me telefonou, porque meu pai tinha uma ligação muito, muito forte com a minha esposa. Ele amava ela, e não era de graça não, é porque ela amava ele, cuidava dele até muito mais e melhor do que os filhos. E ela disse: o seu pai me telefonou e disse: quero falar com você, vamos tomar um cafezinho. E ela disse: eu estou no salão, estou sem carro, vem me buscar então. E como ele sempre foi muito disponível para servir, tinha prazer nisso, falou: claro, foi lá, buscou ela. E aí ela me disse: e aí seu pai me contou que no dia anterior ele tinha ido ao shopping com a sua mãe. E em um momento ele foi ao banheiro, e ele disse que quando saiu do banheiro, ele não sabia que lugar era aquele, ele não reconheceu aquele lugar, ele não sabia o que ele estava fazendo ali, ele não sabia para onde ele ia, ele não sabia absolutamente nada, nada. E ele passou alguns segundos ali, e a minha mãe veio, e ele disse para ela: Zuleide, onde a gente está? Ela disse: no shopping. Aí ele: que shopping? Ela: o Shopping Atlântico. E ele disse que instantaneamente ele reconheceu tudo e voltou ao normal. E ele viu onde estava e reconheceu tudo. E os dois saíram e foram para o carro e foram embora para casa. Mas ele quis contar isso para minha esposa. Ele vinha reclamando que desde a Covid ele não estava lembrando das coisas. Eu disse: pai, mas está todo mundo assim. Todo mundo. Ele falou: não, filho, mas está demais.
Me irrita eu não lembrar, não lembro o nome da pessoa, estou escrevendo, não lembro. E a minha esposa me contou isso 1h da manhã e dormiu, e virou para o lado para dormir. E eu virei para o lado e fiz uma oração, e eu disse: Deus, meu pai é um homem muito feliz, meu pai é um homem muito alegre. Meu pai tem uma paixão pelos netos e bisnetos. Os netos e bisnetos vão na casa do meu pai todos os dias. Todos os dias, se você for à casa do meu pai, tem 2, 3 netos, bisnetos, todos os dias. Eu falei: Deus, o meu pai é um homem muito alegre, meu pai é um homem muito feliz. Meu pai é um homem que cuida da minha mãe. Vocês não têm ideia. Meu pai anda na rua segurando a bolsa da minha mãe, porque ele disse que é pesado para ela carregar. A minha mãe está com problema no joelho, então ela tem dificuldade para abaixar. Ele diz: não abaixa. Então ele calça o sapato dela, ele tira o sapato dela todos os dias. É ele que dá os remédios para ela. Ela nem sabe o que ela toma, nem o horário. Eu disse: Deus, Ele é uma pessoa que cuida tanto da minha mãe, Ele é uma pessoa que ama tanto os netos, Ele é feliz, Ele chega na igreja, Ele ri e conversa com todo mundo. Eu quero te pedir algo. O meu pai, ele é um homem justo. Não permita que ele tenha Alzheimer ou esclerose. E eu vou te pedir algo, se eu posso te pedir, Senhor. O dia que o Senhor levar meu pai, leve ele dormindo em paz. Eu dormi, acordei, fui ao banheiro, estava saindo do banheiro, tocou o telefone, era minha mãe, muito cedo. Minha mãe nunca me liga um horário desse, ela manda mensagem, mas ligar não. Eu assustei com aquilo, atendi, a minha mãe estava desesperada e ela dizia: Michael, seu pai morreu, faz alguma coisa, gritando, e desligou o telefone. Eu disse: mãe, calma, eu estou indo aí, e ela desligou o telefone. Pus um short, uma camiseta e saí desesperado. Eu imaginei, estavam tomando café, meu pai deve ter passado mal, deve ter desmaiado, deve ter... está tendo um infarto, uma dor no peito, alguma coisa está acontecendo, e minha mãe está em pânico. E na verdade eu estava preocupado com a minha mãe, não com meu pai, pelo desespero dela. E eu saí desesperado, voando, descendo ali Oswaldo Reis, e aí para entrar na Miguel Mate, o sinal estava aberto, muitos carros passando, tinha 2 carros na minha frente, e eu até buzinei para sair da minha frente, porque eu estava preocupado da minha mãe ter um infarto, alguma coisa. Quando eu estava ali parado, angustiado, eu escutei uma voz que disse: respondi a sua oração. E de repente, em um segundo, veio uma paz tão forte, algo tão assustador, algo tão inexplicável, que dentro do carro eu pus a mão no peito e fiz assim: Deus, que paz é essa? E eu tive certeza absoluta que o Senhor tinha levado meu pai. E eu saí dali, em direção à casa da minha mãe, preocupado com ela, e disse: Deus, só o Senhor para trazer uma paz tão grande em uma situação como essa. Quando eu entrei na casa da minha mãe, meu irmão tinha entrado já, e eu entrei, meu irmão mais novo entrou também em seguida. Minha mãe estava em pé na sala e meu pai estava sentado no sofá, dormindo assim, com a cabeça inclinada. Eu abracei a minha mãe, falei para os meus irmãos: preste atenção, que acabou de acontecer, porque eu não estava lembrando da oração. Eu disse: preste atenção, que acabou de acontecer, e contei para eles.
E a minha mãe foi para o quarto. E quando eu olhei o meu pai, a minha mãe me disse: filho, era 1h o seu pai acordou. O horário da oração que eu estava fazendo. E ela disse: eu não estou conseguindo dormir direito. E ele era o horário dele me dar um remédio. Ele pegou o remédio, me deu. E eu deitei para dormir. E como sempre, seu pai foi para a sala ler a Bíblia. Meu pai leu a Bíblia 25 vezes inteira. E ele tinha um hábito de madrugada ir para o sofá, sentar, pegar a Bíblia, ler e escrever, fazer anotações. E a minha mãe disse: e quando eu acordei agora de manhã, eu vim para a sala, como sempre. Às vezes eu chegava na sala, ele estava lendo. Às vezes eu chegava na sala, ele estava cochilando. Eu cheguei na sala, ele estava cochilando. Eu falei: ai, tadinho, está dormindo. E fui direto para a cozinha para fazer café. Ela disse: só que quando eu olhei para a pia, as xícaras de ontem à noite estavam sujas. Seu pai de madrugada sempre lavava e guardava. Eu disse: tem alguma coisa errada. Ela disse: eu voltei, vim caminhando, fui olhando para ele e olhei para o peito e vi que o peito não estava mexendo. Quando eu pus a mão no rosto dele, eu vi que ele tinha falecido. Meu pai estava sentado lendo a Bíblia. E ele tinha esse costume de estar lendo a Bíblia. E às vezes ele tinha sono. Ele colocava a Bíblia do lado, colocava o papel e a anotação do outro lado. Ele dava uma fundadinha assim no sofá e punha a cabeça assim e cochilava. E essa era a posição dele. Ele não mexeu, ele não teve dor, não aconteceu absolutamente nada. Ele fechou o olho, dormiu e o Senhor levou. Assim como eu tinha feito a oração a 1h. A pressão da minha mãe estava alta, eu dei um remédio para ela e fui tomar providência, funerária, tudo isso, e medi a pressão da minha mãe, continuava alta, dei outro remédio e liguei para o médico, que era o médico do meu pai e o médico da minha mãe, que é de Curitiba. Eu disse para ele: tem uma notícia não muito feliz. Meu pai faleceu agora. Ele disse: o quê? Eu disse: sim, meu pai faleceu. Ele disse: impossível. Impossível. O que aconteceu? Eu disse: ele dormiu e faleceu dormindo. Ele disse: não pode. Ele disse: eu estou indo para aí agora. E ele pegou a esposa, saiu de Curitiba e veio. Fizemos o que tinha que ser feito. Eu levei minha mãe, todos eles, para minha casa. Estávamos na minha casa e era no horário do almoço. Chegou o médico e abraçou minha mãe, todos nós. Ele entrou com uma pasta e ele sentou. E ele abriu e tirou o prontuário do meu pai, desde a primeira consulta até agora. Ele disse: depois que você me disse, eu peguei o prontuário do seu pai. Eu li ele inteiro. Eu queria saber aonde eu errei, o que eu não vi, algum exame, alguma queixa que eu não prestei atenção. Porque o seu pai teve um infarto há muitos anos, colocou um stents, e o fluxo dele estava em 36%. O ano passado estava em 45%. Mês passado ele fez um check-up, estava em 63%. O marca-passo dele, a última revisão agora, acionou menos de 20%. Ou seja, seu pai não precisa mais de marca-passo, pode tirar. Seu pai não tem uma enfermidade, seu pai não tem uma doença. É impossível seu pai morrer do coração. Não tem como. E foi tão extraordinário porque o médico dele disse: ele não tem nenhuma enfermidade. Meu pai teve câncer na próstata, fez uma cirurgia, tirou a próstata. Todos os exames dele deu
PSA 0, ou seja, ele não tinha mais câncer, ele não tinha nada, ele estava curado. Ou seja, ele não tinha nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nada. E o problema que ele tinha no coração já não existia mais. Ou seja, eu vi aquele médico chegando ali apenas para confirmar que meu pai não morreu. O Senhor o levou. Você não tem ideia o que é o choque. Só quem passou por isso sabe. Ele não era um idoso doente, que quando parte a gente diz, descansou. Graças a Deus. Não, ele era forte, ele era... Hoje tem uma escola que começou e ele era o professor, ele ia começar a dar aula hoje. Uma pessoa ativa. Essa semana, na próxima segunda-feira, é o aniversário dele, ele faria 81 anos. Tinha programado uma viagem com a minha mãe e ele queria ir dirigindo. Então ele dirigia 500, 600 quilômetros, ele super forte, super... Ou seja, ele não tinha nenhuma enfermidade. A dor, a perda, só quem passa sabe. Tem 4 dias que ele se foi. Não tem como explicar. Só quem já passou sabe. Mas quando vem essa dor, a saudade, e você pensa que Deus ouviu a oração e não permitiu ele viver esquecendo de tudo, porque durante a minha oração eu disse, Deus, se ele tiver Alzheimer ou esclerose, ele vai esquecer, e os momentos de lucidez ele vai sofrer muito, porque ele vai ver que ele não está reconhecendo as pessoas, que ele não está cuidando da minha mãe. É muito triste você ver a pessoa sofrendo, definhando, 2, 3, 5, 8 anos, até morrer. E eu disse algo, a dor é nossa, a perda é nossa, mas meu pai não sentiu nenhuma dor. Ele dormiu e o coração dele foi batendo devagarzinho até parar. Ele não morreu, o Senhor o levou. Domingo passado nós estávamos aqui, reunido toda a família aqui, celebrando a Páscoa. Comemos e bebemos, como todos. Abraçamos, beijamos. Foi extraordinário. Nunca imaginei domingo passado que eu estava abraçando e beijando meu pai pela última vez. Nunca. Nunca imaginei que a Santa Ceia de abril, mês do aniversário dele, ele não ia estar sentado ali. Por que eu estou te dizendo isso? Porque meu pai viveu a vida pregando o Evangelho, ganhando pessoas para Cristo. Eu te contei isso só por um motivo. Eu quero te fazer uma pergunta. O meu pai, ele não morreu, ele não sofreu. O Senhor veio e o recolheu. É assim que Deus leva o justo. E eu quero te fazer uma pergunta. Se no próximo domingo você não estiver aqui, porque você partiu, você tem certeza que você estará com o Senhor nos céus? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que se durante essa semana você partir, você estará com Ele eternamente?
Não adianta a gente ter uma religião. Não adianta a gente frequentar uma igreja. A gente precisa ser salvo. A gente precisa entregar a vida a Jesus. A gente precisa nascer de novo. A gente precisa entender o que diz Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a sua boca você confessar e no seu coração você crer, porque com a boca se confessa para a salvação e no coração se crê para a justiça, você será salvo. A salvação é de graça. Nicodemos diz: Senhor, o que eu faço para ser salvo? Ele diz: você tem que nascer de novo. Ele diz: mas eu sou velho. Ele diz: não, você tem que nascer da água e do Espírito. É crer em Cristo, porque eu não sou salvo pelo que eu faço, eu sou salvo por aquilo que Ele fez. É crer no sacrifício de Jesus, é receber Ele como seu Senhor e Salvador, é entregar a sua vida a Ele, é ser batizado nas águas, é tomar uma decisão de viver uma vida nova, de uma mudança de vida. E quando eu faço isso, você faz isso, nós somos salvos. E a vida do salvo é viver debaixo da graça, longe do pecado. Pecamos porque somos homens, mas não vivemos na prática do pecado. É viver longe do pecado, é viver uma vida servindo a Ele, porque Jesus voltará. Mas até Ele voltar, muitos de nós vamos partir. Mas você não sabe qual é o seu último dia, eu não sei qual é o meu último dia. Por isso a minha vida e a sua tem que ser vivida uma vida preparada para a única certeza, a partida. E eu quero te fazer essa pergunta essa manhã. Se você partir essa semana, eu encontrei o meu pai, eu beijei, eu abracei, comemos e bebemos juntos. À noite, meu pai estava no culto, passou ali atrás, como ele sempre faz, entra naquela sala, vem me dar um beijo. Tudo bem, meu filho? Se ele sabe que eu estava gripado ou alguma coisa, está melhor? Ou como foi a sua viagem? Eu comprei um presente para ele na viagem e não deu tempo de entregar. Está lá no meu closet. Eu nunca mais vou conseguir entregar esse presente para ele. Eu queria que você pensasse nisso. Se você partir essa semana, você tem certeza da sua salvação. Você tem convicção. Porque o salvo, ele é fiel a Deus em tudo. Dentro da igreja e fora da igreja. Nas conversas particulares ou nas conversas públicas. O salvo, ele é fiel à palavra de Deus. Ele cumpre os princípios da palavra de Deus. Se você não é fiel a Deus, você não serve a Deus. O salvo, ele anda na presença de Deus e ele faz a vontade de Deus. Ele prega o evangelho, ele cuida das pessoas. Ele sabe que a vida nessa terra é servir a Ele, servir ao Senhor, ser fiel ao Senhor. Eu quero te fazer essa pergunta. Se o Senhor vier para te buscar essa semana, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza
que quando a hora chegar, Ele virá te buscar, assim como Ele fez com meu pai. Se enquanto eu falo aqui, existe um aperto no seu coração, é porque você não tem certeza da sua salvação. E a Bíblia diz que eu preciso confessar com a minha boca, eu preciso crer com o meu coração para que eu possa ser salvo. Eu quero te fazer essa pergunta nessa manhã, de olhos fechados. Se você não tem certeza da sua salvação, entrega a sua vida a Jesus agora. Entrega a sua vida a Ele agora. E Ele vai te salvar agora. Se você deseja receber a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, para que essa dúvida desapareça de dentro de você, e a partir dessa manhã de domingo, você tenha convicção total e plena da sua salvação. E não adianta pensar que eu estou falando e você diz assim: eu vou fazer isso aqui em silêncio dentro do meu coração, eu e Deus. Não. Romanos capítulo 9 diz: aquele que confessa com a sua boca é ato público. Você tem vergonha de dizer que você serve a Jesus? Você tem vergonha? Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa ser lavado pelo sangue de Jesus. Você precisa de uma vida nova. Se você não tem certeza da sua salvação e quer que isso saia da sua vida, e a partir de hoje você tenha plena convicção da salvação, então entregue a sua vida a Jesus agora. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus agora e servir Ele a partir de agora e ter a convicção e a certeza da sua salvação, levanta sua mão direita bem alta, porque eu vou orar por você agora. Senhor, eu oro por cada homem e mulher corajoso, determinado, que tem consciência e entendimento do que é Cristo, a morte e a ressurreição. Quem tem entendimento da salvação e está com a sua mão levantada, eu declaro que publicamente eles estão confessando que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para salvá-los. Senhor, eu declaro hoje, como sacerdote diante da tua presença neste altar, que a vida dessas pessoas que estão de mãos levantadas será transformada, começará uma vida nova. Senhor, nunca mais haverá dúvida da salvação, mas a certeza de que Jesus habita dentro deles, que eles são salvos. Senhor, hoje como igreja ligamos a vida deles na terra e ligamos a vida deles nos céus. Senhor, eu declaro que uma vida nova começa agora, em nome de Jesus.